nome é Maria Ângela Piovesan Savastano, mas eu sou conhecida como Ângela Savastano. Cheguei aqui em São José dos Campos com praticamente 13 anos, quase 13 anos. E vim para São José porque alguns anos atrás um tio meu havia morrido aqui em São José dos Campos, falecido aqui com tuberculose. E a minha mãe já conhecia a cidade, porque ela vinha constantemente visitá-lo aqui. E nós morávamos no Rio de Janeiro, em Campo Grande, que era um bairro, subúrbio do Rio, muito movimentado. Então nós vivíamos aquela vida turbulenta de Rio de Janeiro. Depois nos mudamos para uma outra cidade mais perto do centro, mais atribulado ainda. E nesse período é que minha mãe vinha constantemente a São José dos Campos visitar o irmão e ficou conhecendo a cidade. Quando o irmão morreu, logo após a morte do meu tio, ela também teve uma depressão. Ela era funcionária da LBA na época, e então resolvemos nos mudar para uma cidade tranquila, pacata, que não tinha poluição. E ela então optou por São José dos Campos, que era a cidade que ela conhecia. E veio toda a minha família, menos o meu pai, que não quis vir, não podia vir na época, e eu que fiquei de segunda época numa matéria lá, acho que foi em inglês, ou latim parece, então tinha que fazer a segunda época lá no Rio de Janeiro, então eu fiquei lá e cheguei aqui, minha mãe já estava instalada aqui e tudo. Mas como eu já falei, naquela época, 1945, a minha infância passada no Rio, a gente tinha muito preconceito contra São Paulo. Era comum a escola se falar mal de São Paulo. Então todo mundo falava paulista, paulista pedante, paulista isso, né? Então todo carioca metia o pau em paulista, criançada. E eu também, lógico, né? Já tinha um preconceito contra São Paulo. Então não queria vir de jeito nenhum para São José, né? Não conhecia São José, não conhecia São Paulo, nunca tinha saído do Rio de Janeiro. E eu tinha preconceito. E então fiz tudo para ficar no Rio de Janeiro. Não queria vir, arranjei até a casa de uma amiga, que a mãe me aceitava em casa e tal, mas a minha mãe não abriu mão e foi lá me buscar. E eu vim meio amarrada para São José. E a única coisa que eu me lembro, que quando eu cheguei em São José, eu vim com a minha boneca. Eu era criança ainda, né? Então vim com o meu bebê e ali era a minha salvação, que era o meu boneco. E eu vim de trem, que antigamente a condução para chegar em São José era trem. E me lembro muito bem que quando foi se aproximando o trem em São José, todos os passageiros do vagão já tiraram lenço e puseram assim, amarrados. E eu estava com a minha irmã mais velha, que tinha ido me buscar, e eu falei, o que é isso? Ela falou, isso aí é o ar, é porque quando passa aqui tem que botar isso para não respirar o ar de São José. Isso eu me lembro bem da minha chegada aqui. E quando eu cheguei, o trem parou lá, não tinha carro na estação, só tinha charrete. Mas como eu cheguei à noite, a minha mãe já tinha mandado um táxi nos buscar. E eu me lembro até quem era o chofer, era o seu Jaime, que acho que até era conveniente conversar com ele, porque ele tem foi das primeiras pessoas aqui que tiveram um táxi aqui em São José. Então, a minha irmã combinou com ele para ele dar um girozinho pela cidade antes que eu chegasse, né? Mas ele só passou onde tinha asfalto. A estrada Mário Galvão era de terra. E eu me lembro que eu já não gostei aquela estrada comprida, né? Até chegar ao cemitério, mercado. Então, cheguei em São José, assim, no anoitecer, e gostei de São José logo no começo, porque eu até contei num artigo que eu escrevi no outro dia, que eu cheguei assim, minha mãe estava mal acomodada numa casinha ali na Major Antônio Domingues. As casas eram todas pensões ou que tinham sido pensões, então não tinha casa assim disponível para ser alugada. Minha mãe alugou uma casa provisória na Major Antônio Domingues, e eu me lembro bem que a casa era toda de tijolo. Ela era uma casa boa, mas ela tinha conforto, mas o chão era todo de tijolo. E eu me lembro que eu achei aquilo meio estranho, aquela casa assim toda de tijolo. O banheirinho era ainda para fora da casa,
não era conjunto, assim, era uma casa grande. E eu não gostei da casa, não gostei da rua, não gostei de nada, mas gostei de uma bicicleta que estava em frente à minha casa. Tinha uma bicicleta, porque antigamente deixava as bicicletas, dormiam na rua. Não tinha essa preocupação de guardar, não havia ladrão em São José, né? Então, a bicicleta estava ali na calçada ali, eu só botei meu boneco lá dentro e peguei a bicicleta e fui passear em São José dos Campos da noite. Essa é a minha chegada aqui em São José. Foi muito bom. Bom, aí cheguei, mas eu cheguei nas vésperas do início das aulas. Eu cheguei no comecinho, daí uns dias minha matrícula já estava feita, tudo aquilo, né? Eu já cheguei, já tinha passado, felizmente, na segunda chamada lá. Então eu me matriculei no 3º ano. E para mim foi um choque muito grande, porque eu saí, cheguei já, entrei num ambiente escolar, assim, com muita criança, muito jovem e tudo. Foi assim, eu cheguei numa sexta-feira, na segunda-feira eu já fui frequentar a aula. Era o João Cursino, e ele funcionava ali onde hoje é a Câmara Municipal, ali que era o João Cursino. Eu me lembro que quando eu levantei cedo para entrar na escola, para ir para a escola, eu levei um susto, porque a casa, eu não enxergava o portão da casa. A neblina era tanto em São José que você não enxergava o portão da casa. E aí eu pensei que fosse neve, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? No Rio de Janeiro, a gente só vê nuvem em cima de morro, né? Quando vai no Corcovado. Aí eu levei um susto, falei, mamãe, tá nevando, né? Mas falei, nada, minha filha, isso é russo, é assim mesmo. Mas eu achei aquilo incrível. Aí voltei para casa e me super agasalhei, né? Botei até galocha, peguei guarda-chuva, cachecol, e fui que nem uma palhaça para a escola. Quando eu cheguei a pé até João Cursino, eu fui assim, muito bem recebida, né? Porque o pessoal olhava assim para mim e dizia, mas que isso, menina, de onde você veio? Toda vestida desse jeito aqui, todo mundo ria de mim. E engraçado que quanto mais neblina fazia em São José, mais quente era o dia. Então aquele sol foi aumentando, e eu comecei a morrer de calor na classe. Então eu fui assim, já fiquei triste. O sol foi aumentando, e eu comecei a morrer de calor na classe. Então eu fui assim, já fiquei triste, porque o pessoal fez muita caçoada de mim na hora que eu cheguei. E quando eu abri a boca para falar, aí foi o pior, né? Porque eu tinha um modo de falar diferente do pessoal. E eu também me assustei com o jeito deles falarem, porque eu nunca tinha ouvido esse jeito das pessoas falarem aqui em São José. Eles falavam com essa pronúncia própria aqui do Vale, né? E eu então fiquei assim apavorada, mas fiquei apavorada, eu achava que todo mundo era analfabeto. Como é que falar? Para mim era errado, né? Hoje eu tenho um conceito diferente disso, mas eu me assustei bastante. E mais susto eu levei quando entrei na classe, porque o meu professor, que é o professor, foi meu primeiro professor que eu entrei, que eu conheci, foi o professor Jorginho. Você já deve ter também conversado com a família dele, era professor de desenho, mas ele era desse professor, falava mais carregado ainda. E eu me lembro que quando ele falou a palavra sol, eu tive vontade de chorar, que ele falou o sol, não sei mais o que, eu dizia, meu Deus, onde é que eu estou? Aí foi um desastre. Cheguei em casa, abri a boca a chorar, queria voltar e tal, mas no final das contas eu fiz logo amizade com as crianças, eu já era criança, também tinha 13 anos. Fiz logo amizade e logo me puseram em teatro, porque ia ter um tal de teatro na escola e me puseram para fazer teatro. Eu participei com o Jamil Mata, o Bosquinho e toda aquela turma mais assanhadinha da classe para fazer como é que se diz, a vida de Castro Alves. Eu era Eugênia Câmara. Então foi a minha entrada no teatro. Daí eu vi mais tarde a trabalhar em radioteatro. Então nós fizemos um teatro muito bonito, e a rádio na época, depois que nos convidou para fazer parte do elenco de teatro, e nós fizemos parte do elenco durante muitos anos, acabei sendo radioatriz.